A cultura árabe. Olá, eu sou o Gabriel e a partir de agora, eu, José, Yasmin, Ellen, Vitor e Amanda apresentaremos para vocês um pouco sobre a cultura árabe. Falaremos de aspectos como a origem dessa cultura, os seus principais costumes, como ela chegou no Brasil, danças, folclores, religião, culinária, entre outros. A geografia árabe e a origem dessa cultura. Bom, para que possamos entender sobre a cultura árabe, precisamos saber em quais locais ela é mais comum. A cultura árabe envolve tradições, idiomas e costumes de povos que são originários dos territórios do Oriente Médio, da África Setentrional e da Ásia Ocidental. Para nos situarmos geograficamente, os países que são considerados berços da cultura árabe são os que se alocam na Península Árabe, no Vale do Nilo, no Magrebe e na Crescente Fértil, conforme vemos na tela. A cultura árabe surge na Península Arábica com os povos semitas descendentes de Ismael. Ismael, que era filho de Abraão, e esses dois personagens também são citados no livro sagrado cristão. As figuras mais representativas do surgimento da cultura árabe são os povos beduínos, e esses eram povos que não tinham uma localidade fixa, ou seja, eles eram nômades. Porém, quando eles se alocavam em algum lugar, eram em regiões da Arábia Saudita, da Síria, do Iraque, da Jordânia e do Egito. Até no século VI, não existia um estado centralizado naquela região, e por isso, os povos árabes viviam em tribos e buscavam formas de se organizar entre elas. Tudo isso na busca por viver em harmonia, o que nem sempre era possível. Inclusive, a luta por posse de uma faixa de água ou rota comercial era muito comum. Bom, e com a formação do Império Árabe no século VII, a cultura árabe se espalha pela Península Arábica, modificando os costumes desses povos nômades. Assim, o islamismo e o idioma serão a base do processo de arabização no norte da África. E é principalmente naquele momento que houve uma influência recíproca entre aqueles que eram muçulmanos e falavam árabe e os povos que foram dominados. Através das suas viagens, os árabes entraram em contato com os povos helênicos, sendo influenciados também pela cultura grega. Desta maneira, até as comunidades cristãs e judaicas acabaram absorvendo um pouco das tradições árabes. Os costumes gerais da cultura árabe. Bom, para começar, irei falar sobre as vestimentas mais comuns entre os árabes. Mas antes disso, é importante ressaltar uma coisa. Geralmente, por influência religiosa, os povos árabes tendem a cobrir mais o corpo do que nós, os ocidentais. As altas temperaturas também contribuem para isso, pois existe muito o uso de véus e turbantes com o objetivo de proteger o rosto e a cabeça do sol. Com relação às vestimentas das mulheres, elas costumam se vestir com mais decoro e dificilmente são encontradas com os cabelos descobertos. Algumas das vestimentas mais comuns entre elas são: hijab, é um tecido que cobre a cabeça sem esconder o rosto; o abaya, uma túnica preta e longa; e também temos o niqab, um tecido que cobre a parte inferior do rosto. É importante ressaltar que cada país tem seus códigos próprios para roupas, porém, de modo geral, essas são as vestimentas mais usadas. Já os homens podem ser encontrados vestidos à moda ocidental, com calça jeans e camisa. No entanto, em países como a Arábia Saudita, deve usar turbante e túnica, conhecido como kaf. Durante a peregrinação a Meca, chamado de Hajj, que deve ser feita uma vez ao ano, a vestimenta utilizada é o ihram, que consiste simplesmente em duas toalhas brancas amarradas ao corpo. Bom, apesar de existir várias crenças no meio árabe, o casamento árabe-muçulmano é o mais comum dentro dessa cultura. É um cerimonial colorido, alegre, farto e cheio de rituais simbólicos. Normalmente, o evento dura até 3 dias. Como a cultura árabe é permeada pelo islamismo,
O casamento deve ser realizado numa mesquita, sob as bênçãos de um imame ou sheik, 2 cargos eclesiásticos na religião islâmica que são característicos por serem líderes religiosos. Tradicionalmente, o primeiro dia é consagrado à cerimônia de noivado. Essa representa uma sagração oficial na qual ocorre a troca de alianças e a assinatura de casamento. Trata-se de um contrato civil firmado pelo noivo, a noiva e o seu guardião, endossado ainda por mais 2 testemunhas. No segundo dia, a atenção está voltada para a noiva. Ela é produzida para o casamento com algumas tradicionais tatuagens de renda, as quais só podem ser tatuadas por mulheres solteiras. Finalmente, no terceiro dia é quando ocorre a festa de casamento. Nesse momento, as famílias dos noivos irão se reunir com os demais convidados em meio a muita comida, música e dança. Bom, quanto às vestimentas, vale destacar que a noiva pode usar até 7 vestidos diferentes, desde que o vestido utilizado no terceiro dia da festa seja branco. Já o noivo, normalmente, veste-se com seda e turbante. Com relação às amizades entre homens, é comum encontrar homens que se abraçam e trocam beijos na bochecha ou que andam de mãos dadas. Lá, isso é um sinal de uma grande amizade. Contudo, quando se dirigem a uma mulher, normalmente os homens árabes não as encaram e somente as cumprimentam com palavras. Outro fato que também é curioso é que em alguns países árabes o beijo público entre casais é proibido. A língua árabe é um fator unificante na civilização árabe. Ao contrário das línguas latinas e anglo-saxônicas, o idioma árabe é escrito da direita para a esquerda e só possui 3 vogais e 22 consoantes, conforme visto na imagem. O calendário árabe é lunar e é composto por 12 meses de 29 ou 30 dias ao longo de um ano, com 354 ou 355 dias. A contagem do tempo deste calendário começa com a fuga de Maomé de Meca para Medina, em 16 de julho do ano 622 d.C. Percebe-se então que o calendário árabe é cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar usado por nós. Com relação ao calendário gregoriano, o atual ano islâmico é o de 1443. A religião dentro da cultura árabe. Agora, falando sobre a religião e as crenças dos povos árabes, calcula-se que aproximadamente 90% dos povos árabes sejam islâmicos. Essa religião foi fundada por Maomé no ano de 622 da era cristã, e ela tem como principal livro sagrado o Alcorão, que consiste nas profecias de Maomé que ele recebeu de Deus, segundo essa crença. Os muçulmanos defendem que Maomé foi o mensageiro final do Islã, ou seja, ele não foi o único, mas ele foi o último de uma sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. E a fé islâmica também, ela não desconsidera outros profetas, inclusive o de Jesus Cristo, que na religião cristã ele seria o Salvador, mas os islâmicos consideram ele apenas como um mensageiro, um profeta. Apesar de serem maioria realmente, nem todos os árabes são muçulmanos. Também existem comunidades de cristãos, judeus e até alguns que conservam crenças animistas, como os Yazidis, um dos povos que formam os curdos. E inclusive a Indonésia, que é o país com mais muçulmanos declarados no mundo, não é um país árabe. A música dentro da cultura árabe. Sobre a música árabe, a formação instrumental ela é tradicionalmente chamada de takt sharq e compõe-se de instrumentos como o ganum, o alaúde, o violino e a flauta nai, que se encarregam da parte melódica da música. E eles são acompanhados de um instrumento chamado daf, que é o que se encarrega do apoio rítmico da música. Os árabes também possuem uma grande influência dentro da música brasileira. Muitos músicos brasileiros são descendentes de árabes ou aplicam conceitos árabes dentro de sua própria música. E os mais famosos são provavelmente Nassara e David Nasser, que foram as pessoas que compuseram as marchinhas de carnaval. O folclore árabe. Os deuses em outras culturas estão bem ligados à religião, mas na cultura árabe os deuses se encaixam mais na categoria de folclore. Eu vou tentar pronunciar o nome deles, mas obviamente não vai ser tão fiel à língua. O primeiro deus e o mais notável entre os deuses masculinos é Abal, considerado o deus dos deuses. E aí nós vamos para as 3 deusas. Al-Latan é a deusa do destino. Al-Uzan é a mais poderosa ou a forte, era a deusa da fertilidade.
Os árabes só rezavam para ela e Abal em pedido de proteção e vitória, antes de qualquer guerra, para mostrar como eles eram os mais importantes. E a terceira deusa é Manatã, a deusa da lua árabe. Entre os espíritos mais importantes se destacam os Jinn, ou os gênios. São entidades sobrenaturais do mundo intermediário entre o mundo angelical e o mundo humano. Podem ser associados ao bem ou ao mal. Eles regem o destino de alguém ou de um lugar. E temos o Ifrit, é uma classe de gênios infernais. Esses espíritos estão abaixo dos níveis de anjos e demônios. São conhecidos por sua força e astúcia. Um Ifrit é uma enorme criatura alada de fogo, masculina ou feminina, do bem ou do mal, mas eles normalmente são mais descritos como um ser perverso e cruel. Os que o difere de outros Jinn, outros gênios, são que eles podem assumir a forma humana e viver uma vida normal e até se casar com outros humanos. E entre vários monstros do folclore árabe, 3 se destacam. Isso é mais por curiosidade mesmo. Temos o Nesnas, é um meio humano, tendo uma meia cabeça, metade de um corpo, somente um braço e uma perna. Acredita-se que eles sejam descendentes de um demônio e um humano. Temos o Ghoul, é um demônio metamorfo que habita no deserto. Pode assumir a aparência de um animal, mais especificamente uma hiena. Ele atrai os viajantes para o deserto para matá-los e devorá-los. E temos o monstro Bahamut. Esse é até difícil de imaginar. Bom, segundo as descrições, ele é um peixe grande que reside em um mar imenso, às vezes descrito como tendo uma cabeça semelhante a um hipopótamo ou um elefante. Sobre o seu lombo suporta um touro gigantesco. As danças árabes. Eu sou um pouco suspeita de ter ficado com essa parte, mas eu simplesmente amei essa pesquisa. Existem vários tipos de danças que se diferem bastante com as que nós estamos acostumados. E eu escolhi 2 bem diferentes para mostrar para vocês. Temos o Dadquan, que de acordo com uma tradição popular, a dança se originou no Levante, onde as casas foram construídas com pedra e os telhados eram feitos de madeira, palha e barro. Os telhados precisavam ser compactados, então era necessário pisar com força, e eles faziam isso em união. E como tudo é mais divertido com música, isso acabou se tornando algo muito ritmalizado. Tofbe, que significa dança da vara, é uma luta altamente ritualizada, acompanhada de música. A vara, chamada de asa, inicialmente tinha 4 metros de comprimento. Um segurava em uma ponta e o outro segurava na outra. Eram-se feitos movimentos de 8 ou infinito, passando por todo o corpo, com tal velocidade que dava para se ouvir o som do vento. Inicialmente só homens praticavam, por ser um tipo de luta. A culinária árabe. Os primeiros hábitos alimentares da população do território árabe se baseavam em trigo, cevada, tâmaras, carne, arroz e alguns produtos derivados do leite que eram similares ao nosso iogurte. Conforme os povos semitas, indígenas que vinham da península avançavam para o Oriente Médio, os ingredientes da comida árabe ganharam maior diversificação. Há relatos de que a origem da culinária dessa região se deu por meio das civilizações que povoaram o território chamado de Crescente Fértil, que se refere à região da antiga Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje, essa região é o Iraque. Sendo assim, a gastronomia desses povos influenciou os países ao seu redor, que é a Pérsia, Creta e Egito. Dessa forma, a proximidade com esses 2 rios permitia a prática de pesca e o cultivo de legumes, frutas e cereais por meio da irrigação, além da criação de gado para retirada do leite que servia para produzir coalhada e seus derivados. Com isso, entramos nos itens mais consumidos. Com o passar dos anos e necessidades, alguns itens foram incluídos na culinária árabe, como a farinha. As massas eram usadas para produzir tortas de pão e assadas em grandes vasilhas e fornos a lenha. Depois a gente tem o burgul trigo. É um trigo fino para preparo de tabule ou saladas. É grosso para ser usado como substituto do arroz ou o trigo inteiro, para ser usado em sopas. Depois a gente também tem os doces, que no caso os pratos doces da culinária árabe são, em sua grande parte, feitos com nozes, mel, frutas secas e amêndoas.
há o costume de aromatizar as sobremesas com essência de flor de laranja e rosas. A gente também tem os laticínios, que no caso é o iogurte, queijos, creme de leite e manteiga, são amplamente encontrados em pratos de origem árabe. Depois a gente tem a carne também, que no caso o frango e o carneiro são as carnes mais usadas. Já a carne bovina, de camelo e de alguns tipos de pássaros e peixes são encontradas com menor frequência. A carne de porco não é consumida nessa região, pois para os árabes muçulmanos é um produto proibido pelas leis islâmicas e pelo tabu cultural que foi construído. A carne de carneiro, que é a mais consumida, é preparada guisada, recheada com muitos temperos ou assada. Também pode ser encontradas carnes de cabrito, galinha ou peru, porém em menor quantidade e frequência. Além de algumas comidas, a gente também tem as bebidas. E as bebidas mais consumidas são as quentes, principalmente o café. No quesito de bebida alcoólica, assim, quem ganha é a cerveja. Os tipos variam de cervejas novas, velhas, fermentadas, escuras, doces, fortes e fracas. Depois a gente tem os grãos. O grão mais encontrado na culinária é o arroz, o trigo e a semolina. Eles também são facilmente encontrados em diversas receitas. Além disso, são servidas sopas de feijão no café da manhã. Já a lentilha, grão de bico e ervilha ganham espaço na falta de carne. E entre as frutas e vegetais, o pepino, a berinjela, o quiabo, a abobrinha, cebola e frutas cítricas são usadas como pratos de entrada nas refeições. A azeitona, tâmaras, romã e figo são itens que não podem faltar de jeito nenhum. Já as folhas, como o repolho, folha de videira e a selga, são preferência da região, assim como tomate, pimentão e berinjela. Esses são alguns de muitos consumidos em conservas preparados em casa e popularmente servidos como acompanhamento. Agora vamos para as comidas típicas da cozinha árabe. E os principais e mais conhecidos pratos dessa culinária é o quibe, que é um prato típico árabe e um dos mais conhecidos no Brasil, né? Para dar um toque característico da culinária árabe, são acrescentados o hortelã e o limão, para temperar no momento de ser servido. Depois a gente também tem o tabule, que é um prato típico libanês. A sua preparação ela é feita com trigo para quibe, tomate, pimenta, cebola, hortelã, salsa, limão e ervas típicas. Ele é considerado uma salada e consumido em cima de folhas de alface. Depois a gente também tem a conhecida esfirra, que é também muito famosa aqui no Brasil. E ela pode ser servida ou consumida aberta ou fechada. Continuando, agora eu vou falar outros mais consumidos na Arábia. Então, primeiro a gente tem aqui o baba ganoush. É um tipo de purê feito a partir de berinjela temperada com molho, tahine, azeite e alho. E para isso, a berinjela é assada ou grelhada e posteriormente mistura-se suco de limão. É consumido acompanhado por pão ou usado no preparo de outros pratos. Facilmente encontrada na Síria, Líbano, Egito, Israel e Jordânia. Depois a gente tem o hummus. Hummus em árabes significa grão de bico. Depois a gente também tem o arroz sírio. Ele é feito com sal e manteiga. Depois de cozido é misturado em macarrão bem fino, o cabelo de anjo. Agora sobre os temperos da culinária árabe, eles normalmente são bem fortes e têm sabores bem característicos. E os mais usados na culinária são o melaço de romã. Esse melado é usado como substituto do açúcar no preparo de doces, mas também em saladas e no pão sírio. É misturado em tomate, hortelã, pepino, legumes cozidos como substituto do vinagre. Daí também temos o malab, que é um grão extraído da semente de cereja brava e usado no preparo de doces. Seu sabor é forte e amargo, já seu aroma lembra amêndoas. Também temos o zalba, é uma erva originária do Mediterrâneo e usada em saladas e molhos. No Brasil é conhecido como o famoso orégano. Também temos a pimenta síria, que na verdade é uma mistura de canela em pó, pimenta da Jamaica, noz moscada em pó e cravo da Índia. E depois temos o za'atar, que é uma mistura levemente ácida que leva tomilho, manjerona, gergelim torrado e sumário.
E por fim, vamos falar um pouco sobre o pão na culinária árabe, que, como dito, é usado desde muito cedo na culinária e com isso foram surgindo diversos tipos de massa. O pão, desde a época mesopotâmica até os dias de hoje, é consumido em larga escala pelos países árabes e era o único sustento dos povos pobres. Seu uso se dava tanto na alimentação quanto como substituto de talher. As panificações são conhecidas desses povos desde o milênio antes de Cristo. Sendo assim, o pão não é visto somente como alimento na culinária árabe, mas sim como um reflexo da vida e bênçãos de Deus. Há relatos em catálogos que disponibilizam mais de 300 tipos de pães, em que eram usados diversos tipos de farinha. As misturas para as massas eram preparadas com mel, leite, azeite, cevada e especiarias aromatizadas. O processo de migração dos árabes para o Brasil. Durante o Império Otomano, comunidades cristãs eram perseguidas. O fluxo migratório tem origem aí. Além das motivações religiosas, aquelas regiões sofriam também uma realidade de desigualdade. A escassez de terras foi outro motivador para esse fenômeno. Os imigrantes, inseridos em um contexto familiar, pretendiam acumular capital durante certo tempo e, posteriormente, retornarem às suas terras natais. O destino inicial deles era o Mediterrâneo. Lá esperavam por alguma conexão para se dirigirem ao Atlântico. O processo de imigração tem um fundo de perversidade, uma vez que muitos imigrantes esperavam chegar aos Estados Unidos. Era-lhes dito que a América era uma só, o que não é verdade. Para aqueles que chegavam entre o século XIX e XX, a primeira opção de trabalho calhava ser o comércio. A mascateação, prática do comércio ambulante, foi explorada pelos árabes no Brasil. Os imigrantes formaram grandes convenções sobre o comércio popular. Dentre as convenções estão as condições de lucro, introdução de práticas de rotatividade, promoções e liquidações. A cultura dos mascates árabes é caracterizada principalmente pelo interesse ao consumidor. As regiões de concentração dos árabes no Brasil. A comunidade árabe é predominantemente urbana, dado que boa parte dos imigrantes ocuparam como trabalho o comércio. Os primeiros imigrantes árabes que chegaram no Brasil foi na região sul. Tinham a nacionalidade sírio-libanesa e os primeiros registros oficiais apontam que a chegada significativa desses imigrantes foram nos portos de Montevidéu, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santos. A maior parte dos imigrantes aqui do Brasil se alocaram em São Paulo. Muitas cidades do Sudeste foram construídas ou se desenvolveram com a presença árabe em seus territórios, e eles ajudaram muitas localidades com o desenvolvimento lento a mudar seu perfil socioeconômico, trazendo sua experiência com o comércio para regiões onde se estabeleciam. No norte do Brasil, algumas cidades chegaram a ser fundadas por imigrantes árabes, em especial Marabá, que fica no sudeste do Pará. Esta foi colonizada inicialmente por imigrantes sírios, libaneses e palestinos, sendo que muitas dessas famílias se tornaram predominantes e oligarcas na região. Um dos sinais da presença árabe no Ceará é a Igreja de Nossa Senhora do Líbano. Outro sinal da presença árabe é em Pernambuco, onde tem uma mesquita e um centro islâmico. Outros estados que receberam população significativa de árabes são o Amazonas, o Acre, Rondônia e Tocantins. As influências culturais dos árabes no Brasil. Os árabes são conhecidos por seus conhecimentos gerais que foram compartilhados com os povos ocidentais. Os primeiros traços árabes desembarcaram no Brasil junto com os colonizadores, heranças da língua, música, culinária, arquitetura, técnicas agrícolas, farmacologia e medicina árabes. Na arquitetura, podemos falar de técnicas de construção, como a taipa de pilão, os arcos em forma de ferradura, cúpulas em forma de gota e os mosaicos de azulejo, todos os elementos introduzidos pelos árabes. Pouco se fala, mas os árabes exercem influências em um dos ritmos tradicionais do país. O samba, em suas origens, contava com diversos instrumentos de origem africana, e um em específico, o aduf, tinha origem árabe. O aduf é um instrumento de percussão semelhante ao pandeiro. Sua diferença está na construção, que além de quadrangular,
é composta geralmente por sementes em seu interior. Dentre as demais influências, vale citar técnicas agrícolas e alimentos trazidos ao Brasil, como a irrigação, a laranja, o arroz, os figos, maçãs e uvas. Também no vocabulário, com mais de 600 palavras de origem arábica. Curiosidades gerais da cultura árabe. Sobre o idioma. O árabe é o idioma oficial de 26 países e uma das línguas mais faladas do planeta. A escrita é feita da direita para a esquerda, um sistema conhecido como adjab. Muitas palavras que utilizamos na língua portuguesa têm origem do árabe, incluindo algumas relacionadas à alimentação: açúcar, alface, azeite, açafrão, açougue, salada e laranja. São palavras derivadas do árabe que nós utilizamos no nosso dia a dia. Relações e negócios. No mundo árabe, não é comum que, em discussões de negócios, os negociadores irem direto ao ponto. Os árabes consideram muito importante que ambas as partes se conheçam e descubram se é possível criar uma relação. Apenas após esse processo de se cultivar uma relação pessoal que os negócios se iniciam. Chá e café. O chá desempenha um papel importantíssimo na sociedade, pois pode ser servido quando um anfitrião deseja mostrar hospitalidade a um convidado, ou como parte integrante das reuniões de negócios. O café também é extremamente importante e é consumido após quase todas as refeições. O Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil. No dia 25 de março, é comemorado o Dia Nacional da Comunidade Árabe, festejando a chegada dos primeiros imigrantes vindo em meados do século XIX, trazendo consigo diversos costumes e tradições que se incorporaram na nossa cultura. E essa foi a nossa apresentação. Agradecemos muito a atenção de todos.